E seguimos acompanhando Jesus do interior da Palestina até Jerusalém, num percurso de reunião, de encontro com multidões, com fariseus, rabinos, fazendeiros, mas principalmente com trabalhadores e trabalhadoras, sempre muito acompanhado de perto, em plena comunhão com os seus discípulos, que se tornarão logo a seguir seu colégio apostólico. Então hoje nós refletiremos, hoje que eu disse nesse domingo, 24 de agosto de 2025, com base nesse roteiro traçado por São Lucas, no Evangelho do mesmo nome, Lucas capítulo 13, do versículo 22 ao versículo 30, que eu espero vocês consigam ler aí, e conversando sobre isso, até que após a vinheta, voltaremos para refletirmos juntos com responsabilidade sobre este Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, desde a antiguidade, segundo a história das religiões, várias religiões, muitos setores entenderam que para se aproximar do sagrado, se aproximar da divindade, para obter dela suas graças, é preciso uma certa disposição para comprar lugar, comprar a companhia, comprar um espaço de quem adere ao ambiente sagrado. E ao longo da história, depois de Cristo, se percebe que o movimento cristão, principalmente a partir do segundo século, foi dando lugar a pessoas que queriam chegar no reino de Deus negociando. Em plena Idade Média, as pessoas deram indulgências, pagaram impostos, pagaram e entregaram recursos, inclusive patrimônios pessoais, para arrumar um lugarzinho no céu. Dependendo do tamanho da oferta, do tamanho da indulgência, as pessoas morariam eternamente mais próximas de Deus, ou então lá na entrada, no lado de dentro da porta do céu. Negociação, muita troca, muito comércio, balcão enorme entre a superstição e aquilo que imaginavam que a superstição daria. Hoje há pregações por aí, tanto no campo dito protestante, ou dito evangélico, como também no dito católico. Há pessoas que pagam milagres, compram a graça de Deus, ou fazem oferendas de todos os tipos, como em outros campos também religiosos, fora da chamada tradição eclesiástica das instituições de igrejas. Fato é que as pessoas se preocupam com a vida eterna, isto é, não somente com aquilo que vai como existência até o caixão, até o túmulo, como depois, após a morte. Será que é isso que o Evangelho ensina? Que resposta São Lucas daria a estas angústias, a estas preocupações? Que resposta Jesus deu sobre isso? Pois aqui nesse trecho, no versículo 24 do capítulo 13, mostra que alguém
e se supõe que seja alguém da academia dos fariseus, da escola farisaica, tenha interpelado Jesus e lhe perguntado: é muito difícil ganhar a salvação? É muito difícil ser salvo? Ou é coisa fácil? Pois então, as pessoas se preocupam com aquilo que elas chamam de salvação. E cada pessoa praticamente tem uma noção do que seja salvação. Para este interrogador, a salvação, se ele se tratar de um judeu clássico, de um judeu tradicional, para ele era o cumprimento da lei, era o rigorismo legalista, que para eles, os judeus, era a obra que os salvaria na chegada do Messias esperado por eles. Em se tratando de um judeu, provavelmente a pergunta carregasse dentro dela embutida a noção de que isso só poderia acontecer com os judeus, as judias, e não com os chamados povos gentílicos, com os gentios ou com os pagãos. Estes não mereceriam a salvação, estes não esperam a salvação, ou se esperam, ela não será alcançada, porque eles não têm lei, eles não têm o decálogo, eles não têm os mandamentos, eles não frequentam nem o templo, nem mesmo sinagoga, não há como se salvarem. Para este perguntador, a salvação tem um certo conteúdo racista, discriminatório, arrogante, de uma etnia que se acha a melhor sobre as outras. Portanto, negociar com a sua raça, negociar com a sua concepção de sagrado, negociar com o seu entendimento de que Deus está lá no templo, amarradíssimo para não escapar em direção aos gentios. Para ele, a noção de salvação, além de racista, é de um liturgismo-centrismo, da liturgia judaica que eles conseguiram construir ao longo dos séculos para tentar sobreviver ao retorno daqueles que haviam sido capturados, sequestrados pela Babilônia, que agora voltaram e queriam um espaço, mas vieram cheios de influências lá da Babilônia, cheias de influências que eles consideravam extremamente danosas para as raízes autênticas e originais, segundo eles, do judaísmo, da fé judaica, da sua lei. Estes praticamente eram excluídos. Então era preciso cumprir a lei, era preciso praticar o prepúcio para os guris, era preciso uma série de regras às quais tinham que se submeter os que retornaram, e se não se submetessem, não seriam salvos. Tem gente que acha que é assim, que a sua raça, que o seu poder aquisitivo, a sua renda o qualifica, que a cor da sua pele, ou que a sua casta, a sua tribo, etc., é que na verdade credenciam a pessoa para ser salva. Quando houve a invasão aqui da América, pelo colonialismo europeu e em particular aqui no Brasil, a noção era essa, de que havia uma divindade, uma concepção, pelo menos, idolátrica, de que há um único acesso ao céu, ao reino, à vida eterna, era através do Deus branco, do Deus de olhos azuis, e nada contra quem tem os olhos azuis, são olhos muito bonitos. O Deus de pele branca, nada contra quem tem a sua pele branca, minha tendência também é essa. Mas o que representava isso sobre as peles amarelas, sobre as peles pretas, sobre as peles vermelhas da América, os povos originários? Um Deus demolidor,
um Deus devastador, um Deus pés de barro, que massacrou os povos e colocou no relativismo as suas divindades, os seus entendimentos do que era sagrado, como por exemplo o Deus Tupã, o Deus indígena. Então, isto comprova, a história comprova este selecionismo de raças que constroem divindades, que constroem ídolos, que constroem uma concepção sagrada de divindades que oprimem, que massacram, que exterminam, que degradam o meio ambiente. Por isso a resposta de Jesus a este perguntador, a este fariseu, a este racista, a este idólatra que fez Deus a sua imagem e semelhança, foi de que é preciso se esforçar para participar do reino de Deus. Mas não é um esforço assim que seja capaz de que os negócios, os acúmulos, de que até as convivências passadas sejam critérios, sejam moeda de troca em favor desses esforços. Então Jesus contou uma parábola pequena para falar no dono de uma casa, que convidou as pessoas para entrarem na casa, para participarem do banquete, para desfrutar do convívio, do calor, da abundância oferecida pelo proprietário da casa. Mas muita gente não acreditou, muita gente não aceitou, muita gente não mudou, muita gente não se transformou para adquirir a sua entrada na casa. E lá pelas tantas, pela madrugada, quando as portas fechadas e o dono da casa dormia, ouviam-se batidas na porta: deixe-nos entrar, nós queremos entrar, nós temos tudo para entrar, nós temos todas as condições. Por exemplo, nós te conhecemos, nós te vimos em nossas ruas, nós comemos e bebemos na tua presença juntamente contigo, tu nos conheces. A negociação com base nas relações, negociação com base nas convivências, usando como moeda de troca para entrar no reino, para entrar no ambiente onde havia uma grande mesa de compartilhamento, de alegria, de felicidade completa, de bem-aventurança, com as amizades passadas. Poxa, eu sou teu amigo, te lembra de mim? Ô cara, afinal, tantos abracinhos, batida nas costas. Afinal, cara, quantas vezes tu comeste na minha casa? Abre um espaço aí para mim. Quando o dono da casa, segundo a narrativa de Jesus, disse: não vos conheço, praticantes da injustiça, não vos conheço, trabalhadores da iniquidade. Então não adianta negociação, não adianta moeda de troca, não adianta galanteio, não adianta culto, não adianta dízimo, não adianta oferta, não adianta se exibir, se esnobar. O que adianta para participar do reino, do banquete, da mesa de Jesus oferecida à humanidade é a justiça. É sermos justos nas nossas relações. É sermos coerentes com o núcleo daquilo que os legalistas judaicos perderam, que é o senso de justiça, que é a convivência em condições de vida para todos e para todas. É a construção de um mundo novo onde não haja a desigualdade que desqualifica milhões para, em troca, concentrar uma falsa felicidade para uma minoria.
Não há ninguém que compre isso, é preciso praticar. Não é possível tirar fotos disto, esnobar isto, passar nas redes sociais e dizer, olha, eu faço isso, faço aquilo. Se for injusto, se for iníquo, se passar por cima dos sofrimentos das pessoas, como os dois da parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita que passaram de largo por perto e ao lado do homem ferido, do homem abatido por bandidos e criminosos, por o sistema que gera tudo isso. Não basta. É preciso agarrar os sofridos, é preciso ombrear os que tombaram, é preciso lutar para curar aqueles que foram fulminados pela injustiça, pela iniquidade. Estes sim. Estes são os que participam do banquete. Aqui e agora. Porque o reino de Jesus não é para só depois da morte. Aí é fácil. Posso ser um canalha, posso ser um fofocador, posso ser um ladrão dos outros, e depois chegar lá, tá tudo bem. Não, no reino de Jesus, aqui e agora, na construção de um mundo novo, digno da habitação do dono da casa, digno do banquete aberto para todos, é preciso que construamos relações justas. E nesta construção, nesta justiça, não importa qual é a raça da pessoa, se é judeu, se é judia, se é hebreu, se é seja lá o que for, de que raça, de que etnia, de que religião for, porque aqui o reino não trata de religião, não trata de denominação, não trata de igreja. O reino é o reino que se esparrama entre todas as raças, entre todas as etnias, entre todos os povos, para realizar a justiça que estende o banquete igualmente entre todos os justos que constroem este reino aqui entre nós. Portanto, meu amigo e minha amiga, este é o desafio, essa é a proposta, e ao mesmo tempo é este o desafio, para que construamos relações justas, mas sejamos justos em tudo. Não é salvação pelas obras, mas também não é só salvação pela fé, é uma salvação completa, libertadora, humanizadora, construtora de uma nova civilização, com seres humanos belos do ponto de vista da justiça, os seres humanos elegantes do ponto de vista da equidade, porque é isso que agrada ao dono da casa, ao Pai, que agrada a Jesus. É isso que importa, nada mais é importante do que isso. Portanto, o nome do amor promovido pelo reino de Deus se chama justiça. O nome do amor na aplicação das relações uns com os outros e umas com as outras se chama equidade. É disso que se trata. É a isso que somos chamados. Não para religiãozinha rica em ritos e pobre em justiça, ou pobre profeticamente na denúncia da injustiça e dos que praticam a injustiça, atropelando a todos e a todos, desde que as riquezas, os bens da vida sejam roubados de quem é assaltado. Portanto, esta é a proposta que instiga em nós esse enorme senso de justiça. Quem se envolve com a justiça em favor da construção do reino de Deus não se importa muito com o que dizem as religiões, com o que falam as igrejas que compram as pessoas, com o que falam as denominações que manipulam as pessoas, se dizendo até que elas mesmas são o reino de Jesus. Elas não enganam. Elas não enganam. Elas não conseguem engambelar Jesus. Está aí um convite para que nós nos envolvamos
para que nós sejamos parte deste reino, sendo justos aqui e agora na construção do reino. Essa construção que se dá em casa, quando estamos juntos todos colaborando. Essa construção que dá na sociedade, quando nós levantamos na defesa do nosso povo, na defesa dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, na defesa do nosso país, dos nossos países. Esta justiça se move naqueles e naquelas que defendem o planeta, esta obra criatura, criada por Deus em processo de criação, esta obra maravilhosa. Esta justiça atua cada vez que nós nos solidarizamos entre nós. Busquemos a justiça. Como disse Mateus, que também disse Lucas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isto é para ti, isto é para mim, isso é para todos nós. Não importa a religião a que pertençamos, não importa a nossa etnia, a nossa raça, a cor da nossa pele. O que importa é atendermos este chamado de Jesus na construção da justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.